nosso pensamento. E nesse momento, agradecemos a Deus, nosso amado Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por mais esta oportunidade de reunião entre irmãos e amigos, no objetivo do aprendizado, a busca do conhecimento, para que possamos auxiliar a todos aqueles que nos chegarem, a todos aqueles irmãos necessitados de uma palavra amiga. Agradecemos a espiritualidade amiga, que nos protege, nos intui, nossos mentores e guias, nossa gratidão. E também a todos aqueles espíritos que estão, assim como nós, aqui para aprender, que sejam todos bem-vindos. E que também, assim como nós, busquem colocar em prática tudo o que aqui aprendemos. E assim, na certeza do amparo maior, damos início à nossa noite de estudos de hoje, na certeza da presença do bem e de Deus Pai. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como nós combinamos, então, nós vamos dar início hoje a meia hora de estudo do Evangelho, desde o início dele. Então, nós já iniciamos ele na segunda passada. E a segunda parte, mais meia hora de estudos do livro Céu e Inferno. Então, como nós já tínhamos iniciado o Evangelho semana passada, nós vamos seguindo da parte que nós paramos. Lembrando sempre que pode ser feito perguntas, tanto ao assunto que está sendo abordado, quanto a outras dúvidas que vocês queiram fazer perguntas, esclarecer, podem ser feitas a qualquer momento. Nós vamos dividir então com vocês também uma mensagem chegada num dos dias, essa vai numa segunda-feira, num dia de estudos como hoje, e foi no dia 22 de março de 2021. Então essa mensagem chegou então através de mim pelo mentor da casa, o Antenor. E a mensagem diz: queridos irmãos, que a luz de Cristo vos ilumine. A visita é breve, mas com felicidade. Ver que todos vós estão a buscar o conhecimento nos deixa muito felizes, pois é o que necessitamos para vos auxiliar. Vosso conhecimento é importante. Acalentem-vos. Amem-se, pois o motivo de tudo é o amor um ao outro. Nada é por acaso. Nenhum de vossos irmãos deixam o corpo sem o nosso amparo. Fiquem em paz e que vossos corações continuem emanando o bem. Esse é o remédio para os que partiram. Chorem, mas mais ainda, amem, pois são imensamente amados e amparados por nós. Não cansamos nunca. Felizes por todos, desejamos que o Cristo vos acalente. Amor, 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 Antenor. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo,
como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte, na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda a parte se lhes descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa a razão por que, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, a metodologia usada por Kardec, eles davam a questão, faziam a questão das dúvidas, né? Faziam a pergunta aos espíritos e lançavam elas a vários médiuns em várias localidades, várias cidades diferentes, vários médiuns. Era dada a mesma pergunta, a mesma questão. E eles escolhiam depois as respostas dos espíritos e escolhiam então a que houvesse acordo entre elas. Então, mesmo que a mesma pergunta seja feita a um determinado espírito, quando ela é feita a outro espírito, se a resposta é verdadeira, eles vão falar sobre o mesmo assunto e dizer a mesma resposta, mesmo que seja com palavras diferentes, que cada um usa os seus termos, assim como nós responderíamos, né? Se nós fizéssemos uma pergunta a cada um de nós sobre um determinado assunto, cada um responderia ao seu jeito, né? Com os palavreados que cada um acharia melhor usar. Mas o fundo da resposta seria a mesma. Então foi essa metodologia usada por ele, e dessas várias respostas, então ele uniu as que respondiam a mesma resposta para aquele assunto que foi abordado. Então é uma abordagem vinda dos espíritos respondendo as questões, né? Então ele selecionava todas as que tinham a mesma resposta, sendo elas então distribuídas para vários médios em várias localidades da onde ele conseguia os contatos com os médiuns para fazerem essas questões. Também se nós analisarmos, né, não tem porquê sobre uma determinada questão a espiritualidade responder de outra forma, se a resposta é aquela, consequentemente a resposta vai ser a mesma, mesmo que o palavreado seja diferente, né? A resposta então que era de outra forma, ele chegava à conclusão que o espírito não tinha o conhecimento, ou então ele ainda não estava numa elevação suficiente para responder aquela questão.
O que pode acontecer, até entre nós aqui, né? Nós fizermos uma pergunta a alguém e a pessoa ainda não está numa evolução, um conhecimento suficiente para responder aquela questão, se ela é humilde, ela vai dizer, não tenho conhecimento sobre isso. Mas se ela não for, ela pode responder qualquer coisa e não sendo aquilo lá uma verdade, né? E isso pode acontecer também entre os espíritos. Por isso, essa metodologia criada por ele, para que as respostas fossem realmente verdadeiras. Eu vou ler a nota aqui do rodapé. Nota de Allan Kardec. Houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicação ulteriores as que não puderam caber aqui. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Ademais, os nomes dos médiuns nenhum valor teria acrescentado à obra dos espíritos. Mencioná-los mais não fora, então, do que satisfazer ao amor próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Compreendem eles que, por ser meramente passivo o papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhe exalça o mérito pessoal, e que seria pueril envaidecer-se de um trabalho de inteligência ao qual é apenas mecânico o concurso que presta. Aqui tem a nota 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir, com exclusividade, a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelam se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida, da sua parte, sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la a um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constituiu isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimam-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de não poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e os quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivessem havido
unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além do túmulo. Cumpre, seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Então, o Espiritismo, ele chegou como uma filosofia, uma doutrina inspirada e ditada pelos Espíritos, a Allan Kardec. Ele tinha essa missão de, então, desenvolver essa pesquisa, e ele foi atraído para isso através dos fenômenos que estavam acontecendo na época. Mas ele já tinha uma missão, porque era chegada a época em que esses conhecimentos deveriam vir à tona, porque as pessoas já estavam preparadas para adquirirem esse conhecimento, né? Diferentemente da época de Jesus, que o conhecimento foi por ele dado, foi limitado até esse ponto, que ele não poderia esclarecer tudo ainda. Ele veio mudar a lei de Moisés, né, da época de Moisés, que foi a primeira revelação. Então ele veio trazer a ideia do Deus justo, o Deus de todos, o Pai de todos, o Criador de todos, o Deus do perdão e da caridade. Então foi esse o ensinamento maior de Jesus, e ele preparou dizendo que viria o Espírito de verdade um dia e esclareceria aquilo que naquela época não poderia ser esclarecido. Então Jesus foi a segunda revelação. E a terceira foi o Espiritismo, que veio então na época de Kardec, aonde a espiritualidade achou então que já era a época de trazer à tona esses conhecimentos. Mas os fenômenos espírita e as comunicações do mundo espiritual com o mundo físico, que é o nosso, a dimensão em que vivemos, não é novidade, né? Ela sempre existiu desde os primórdios da civilização. Só que as pessoas não tinham uma explicação como agora tem, dita diretamente pelos espíritos, que foi isso que era a missão de Kardec. O que tinha que cada um vivia e via acontecer aqueles fenômenos, mas não conseguiam explicar como realmente acontecia, o que era, afinal de contas. Então cada povo criava suas interpretações. E isso aconteceu bem já antes da época de Jesus, bem nos primórdios, vinha sempre acontecendo, os fenômenos aconteciam. E eles dizem aqui então que se fosse a doutrina espírita criação de um homem só, a visão e a explicação dele seria questionável. Mas como ela é de vários espíritos dizendo e ensinando sobre a cada questão que é perguntada, então essa é uma doutrina vinda dos espíritos. Então por isso que é o livro dos espíritos, a doutrina dos espíritos. Porque são vários espíritos que vêm e dão um esclarecimento a cada questão que é feita a eles. Eles respondendo através dos médiuns. Então não é uma pessoa inventando uma filosofia e dizendo, é assim. Não, são várias perguntas feitas e em vários locais e vários espíritos respondendo aqueles questionamentos. Então por isso que é uma doutrina que veio então na terceira revelação para esclarecer tudo aquilo que já desde épocas muito remotas aconteciam, que eram os fenômenos espíritas e mediúnicos. Então a partir dali
veio então esse conhecimento esclarecendo as dúvidas e mostrando e ensinando como é que acontecem esses fenômenos, né? Como é que acontece a comunicação do o mundo físico, que é o nosso, onde estamos encarnados atualmente, e o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro para o qual todos nós retornaremos. Como se dá essa comunicação? Quem são esses espíritos? De onde viemos? O que viemos fazer aqui? Para onde retornaremos? Então vieram explicando tudo isso. Né? E juntamente dando, novamente, reafirmando os ensinamentos de Jesus, através da própria doutrina, reafirmando os ensinamentos de perdão, de caridade, de amor, ensinados por ele na época, e que ao longo desses 2000 e poucos anos da vinda de Jesus encarnado na Terra, foram distorcidos pelos homens, né? Trazendo novamente, na visão espiritual e pela visão moral, e explicado pelos Espíritos o que queria dizer cada passagem de Jesus nos ensinamentos que ele nos deu. Então essa é a parte principal. Nessa universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as revelações morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são uma escolha, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar, individualmente considerados, na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos sofanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdade as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em formar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, pessoal, o que eles dizem ali é que, mesmo sendo resposta dos espíritos,
de haver um critério, né? E esse critério foi mantido na metodologia de Kardec também, que é a filtragem das mensagens vindas, né? Porque também no mundo espiritual, assim como aqui na Terra, há espíritos presunçosos que fazem de conta que sabem tudo e seriam feito alguma pergunta a eles e mesmo eles não sabendo responderiam alguma coisa para não admitir que não é de seu conhecimento, responderiam qualquer coisa que fugiria da verdade. Então foram feitas essas metodologias e é ensinado, por isso a importância do estudo, como distinguir as respostas, como fazer um filtro nessas respostas para ver se essa resposta é condizente com a lógica ensinada pelo Espiritismo. Então tudo que foge da lógica, ela é de ser questionada, não é para ser aceitada. Então eles ensinam que tem que ser feito essa análise, né? E Kardec fez essa análise. Então, se não é feito isso, pode ser usado a resposta, ou até médio, por espíritos que não têm uma moral elevada, para com isso darem explicações que não estariam no contexto do ensinamento abordado pelo Espiritismo. É por isso que tem que haver esse filtro, esse critério de análise, né? Por isso que é importante e eles explicam como analisar o fundo da mensagem, se é elevado ou não, se tem dentro da lógica do que foi ensinado pela doutrina espírita, ou se ela foge disso. Por isso que no Evangelho, principalmente, o estudo é feito sempre em cima da moral dos ensinamentos de Cristo, né? Não fala sobre outras curiosidades, porque cada espírito que fosse entrevistado sobre isso aí daria a sua versão. Porque tem coisas que até no mundo espiritual os espíritos ainda não têm conhecimento, como aqui, né? Aqui, por exemplo, quem está estudando uma faculdade tem o conhecimento sobre aquele assunto que está sendo estudado lá. Mas se vai em outra faculdade que outro está fazendo outro curso, ele vai ter outro conhecimento, né? Ninguém tem ainda um conhecimento supremo sobre tudo, a não ser os espíritos altamente elevados. Então pode ser dada alguma resposta, então, que um diria uma coisa, o outro diria outra, mesmo sendo espíritos respondendo a essas questões. Por isso foi se concentrado sobre os ensinamentos morais de Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo.